Meu irmão, minha irmã, bom dia. 32º domingo do tempo comum. Chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Iniciemos este encontro de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos neste momento a nossa fraqueza, reconheçamos que somos pecadores também. Mas para chegarmos a Jesus, vamos pedir este Deus, que é Pai, que é Filho, juntamente com a ação do Espírito Santo, para agir em nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconhecendo a nossa fraqueza, que somos pecadores, vamos buscar o perdão de Deus cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Neste 32º domingo do tempo comum, com alegria, cantemos o hino de louvor. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouviremos atentos à liturgia da palavra. A primeira leitura que nós iremos ouvir é tirada do livro da sabedoria. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade, aparece-lhe nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em resposta à palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte.
Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava namorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com eles para a festa do casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, 30º domingo do tempo comum, o Senhor Jesus nos convida a nos prepararmos, nos convida a deixarmos preparados e a conservar as nossas lâmpadas sempre acesas, pois nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá. A liturgia de hoje nos propõe que em tudo o que fizermos devemos fazer com sabedoria. A sabedoria, ela não é limitada a alguns. A sabedoria, ela pode ser obtida por aqueles que quem ama e busca com ardor e empenho, né? A sabedoria, ela não está só na igreja, não está só na escola, nos livros, né? Mas a sabedoria nos deixa nos encontrar por aqueles que a procuram. Um homem sábio é um homem que entende a grandeza de Deus. Se eu uso de sabedoria, eu faço tudo aquilo conforme
rege os caminhos de Deus. Então, meus irmãos, a sabedoria a gente não sai procurando nas ruas nem nas praças. A primeira leitura que foi tirada do livro da sabedoria nos mostra que ela é resplandecente e sempre viçosa e é facilmente encontrada. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para este encontro, para este chamado ao serviço do Senhor. É bom que nós sejamos conscientes, é bom que nós, povo de Deus, nós cristãos batizados, tenhamos consciência daquilo que vamos fazer. Nós temos consciência daqui e pôr em prática aquilo que nós fazemos. A sabedoria é algo divino. A sabedoria é um dom dado a todos nós, um dom dado por Deus. Feliz é o homem sábio, né? Nós ouvimos nas leituras passadas que o homem construiu a sua casa sobre a terra, né? Sobre a areia. Veio a tempestade e a tempestade a levou. O homem construiu sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a chuva, veio as tempestades e esta casa permaneceu de pé. Por quê? Ele foi sábio. Vou construir a minha casa sobre a rocha. Não irei construir sobre a areia, porque se eu construir sobre a areia, logicamente, as tempestades vão a levar, né? Então, também assim somos nós. Nós temos que ter consciência diante daquilo que nós iremos fazer no dia a dia. Nós temos que estar apostos, né? A esse entendimento, né? Que quem por ela madruga não se cansará. Então, vamos estar preparados, certo? Vamos ao encontro. Vamos nos preparar para o grande encontro, para a chegada do Senhor. Já está chegando o advento, né? E de preparar o João Batista vai preparar o caminho para a vinda do Messias, do Cristo Jesus. Logo chegará o advento. E nós vamos discernir, nós iremos vivenciar este tempo de reflexão, este tempo de preparação para a chegada do Deus menino, com equidade, com justiça e com sabedoria. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. É um salmo antiquíssimo que o povo hebreu clamava ao Senhor. Em suas necessidades, eles clamavam, eles cantavam salmos e hinos para assim bendizer e louvar ao Senhor Deus. Eles sentiam a falta da presença do Senhor. Em suas angústias, em seus sofrimentos, eles clamavam ao Senhor. Segundo a leitura tirada do livro da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo esclarece uma dúvida: quando vier o Senhor e o que acontecerá com aqueles que já morreram, né? E Paulo, ele tranquiliza as comunidades e também a nós, no dia de hoje, com os seguintes argumentos. Qual argumento? O cristão é a pessoa que carrega dentro de si a esperança. Se cremos que Cristo ressuscitou, devemos crer que também nós, os mortos, ressuscitarão e estarão com o Senhor na vinda do Senhor. Vamos nos encontrar todos juntos, tanto os que já morreram, como os que ainda vivem. Então, meus irmãos, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns ainda entre nós dizer que não há ressurreição dos mortos, né? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia seria a minha pregação, vazia seria também a minha fé, né? Mas não, nós acreditaremos que vejam bem a promessa que quando Paulo escreve, né? Todos nós iremos ressuscitar, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Os que estiverem em vida serão arrebatados. E lá todos nós um dia iremos nos reencontrarmos para nunca mais nos separar. Celebramos
segunda-feira, os fiéis defuntos, né? A comemoração dos fiéis defuntos, mas já naquela certeza de que a ressurreição ela é para todos. Não tem essa história de dizer que nós não iremos ressuscitar com Cristo. Nós iremos ressuscitar com Cristo, sim, porque é uma certeza que Ele nos dá. É uma certeza viva, né? É uma esperança de vida eterna, né? E nós assim, nessa certeza da ressurreição, nós vimos que o Evangelho de hoje compara o reino de Deus à parábola das 10 jovens, as prudentes e as imprudentes, né? 5 eram prudentes e 5 insensatas que aguardavam o noivo, né? E como o noivo atrasou, elas acabaram caindo no sono, dormindo. E quando foi anunciado que o noivo estava chegando, nem todas estavam com suas lâmpadas devidamente preparadas para ir ao encontro dele. Então, a palavra alerta sobre a necessidade da gente vigiar, né? É importante nós termos sempre ter aquela reserva do óleo que abastece as lamparinas, né? A chegada do noivo, que é esta parábola que Jesus nos conta, é a chegada do Messias, é a chegada de Jesus no fim dos tempos, que esta chegada ela é imprevista, né? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, né? É preciso que todos os que querem entrar no reino de Deus e participar desta festa, deste banquete, né, estejais atentos, estejais com vossas lâmpadas acesas, estejais de corações puros, de corações limpos, né? E mantermos as nossas lamparinas acesas, porque chegará o dia quando nós entrarmos, iremos pedir ao Senhor, 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 e Ele vai dizer o quê? Não vos conheço, afastai-vos. Então, meus irmãos, o atraso do noivo, ele pegou de surpresa aquelas moças que não tinham a reserva de azeite, de óleo em suas lamparinas, né? Então, essa falta do óleo é a falta de amor, é a falta de caridade, é a falta do perdão, é a falta de tudo aquilo que o Senhor dá para nós, deixou para nós, para colocarmos em prática. Não adianta eu dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão. Porque se eu amo a Deus e odeio o meu irmão, eu já estou mentindo, eu estou sendo hipócrita. Amai-vos aos outros como eu vos amei. E o que nós vemos hoje é tanta falta de amor, é tanta falta de solidariedade com o próximo, é tanta falta de companheirismo, de compromisso. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que o Senhor quer que façamos em nossas vidas? É preciso sermos prudentes, é preciso nós estarmos de corações puros, é preciso nós estarmos preparados com nossas lâmpadas acesas para o grande encontro do Senhor, para esta festa que há de acontecer, para este banquete, para este casamento que irá acontecer. Estejamos, meus irmãos, preparados. Nós não sabemos a hora. Pode ser agora, pode ser à noite, pode ser amanhã, o dia que o Senhor virá para nos levar, para nós também ressuscitarmos com Ele. Então, o óleo, o azeite da prática do amor é isso, né? E o noivo não nos abrirá a porta se não tivermos as nossas lamparinas acesas. Então, não adianta nós rezar, não adianta milagres, não adianta curas, né? Precisamos, acima de tudo, se não fizermos a vontade do Pai. Não adianta eu rezar, não adianta eu pedir a Deus algo se eu estou com meu coração duro. Não adianta eu pedir uma coisa se eu não estou colocando em prática o amor. Não vai adiantar de nada. Vazia é o que a gente está fazendo. Não adianta nós participarmos da Sagrada Eucaristia com o coração com aquela cara dura. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você assim não estará comendo o corpo, você não estará comungando o corpo de Cristo. Você estará comendo o corpo de Cristo. Se eu estiver com mágoas, se eu estiver com meu coração cheio de rancor, de nada vai adiantar eu rezar, pedir a Deus, porque nada vai acontecer em minha vida. Deus é justo, Deus é fiel. Deus,
Ele age conforme as nossas necessidades, né? Quando ele é misericordioso, mas quando ele quer também dar uma liçãozinha na gente, ele dá. Para que nós possamos aprender, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que ele deixou para nós. Então, meus irmãos, neste 32º domingo do tempo comum, vamos vigiar e orar. Vamos manter as nossas velas acesas, o nosso espírito aceso, preparado para a chegada do Senhor, e nós irmos a seu encontro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes em Deus, nosso Pai, apresentamos-lhes os pedidos da comunidade sustentada pelo seu amor, dizendo: Senhor, chegue até vós a nossa prece. Auxiliai, Senhor, a Igreja a ser sábia na missão e vigilante do discernimento de vossa bondade diante dos sinais dos tempos, nós lhe suplicamos. Senhor, chegue até vós a nossa prece. Protegei os que dão testemunho do Evangelho e animai-os com o sopro do vosso Espírito a se preservar na fidelidade ao vosso amor, nós os suplicamos. Senhor, chegue até vós a nossa prece. Fomentai em nossa sociedade o respeito pela dignidade de cada ser humano e o amor, a sabedoria que conduz ao vosso reino, nós os suplicamos. Senhor, chegue até vós a nossa prece. Ajudai-nos a manter acesa a lâmpada da fé, da esperança e da caridade em todas as situações e estar sempre prontos para acolher vossos apelos, nós os suplicamos. Senhor, chegue até vós a nossa prece. Dignai-vos receber na companhia dos santos nossos irmãos e irmãs que já morreram. Neste momento, levados os nossos entes queridos, falecidos. Nós os suplicamos. Senhor, chegue até vós a nossa prece. Ó Deus, inclinai com misericórdia vosso ouvido às nossas súplicas e concedei-nos pedir sempre o que vos agrada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos neste momento, junto com o pão e o vinho, frutos do suor e do trabalho, apresentar a Deus as nossas ofertas, colocando no altar de Deus a nossa vida, colocando tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos, colocando todas as nossas esperanças, cantando o canto do ofertório. Participamos da construção do mundo.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glórias. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existia antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível, mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com ele também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome aqui na terra, cantando a uma só voz. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, e a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas, criaste o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade. Não nos abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, os pudessem encontrar. Socorrei-nos com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e as instruístes pelos profetas na esperança da salvação, e de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviaste vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor, nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte, e a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra.
santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e a sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei-nos aos que vão participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Francisco, o meu bispo Lucas, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros com os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, e de todos os mortos, dos quais só vós conheceis a fé. A todos saciai com vossa glória, e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei-nos, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês, você que está em casa com sua família. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós, os convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É chegado o momento da comunhão. Você que está em casa, faça sua comunhão espiritual. Mantenha acesa dentro de ti esta lâmpada da fé, da esperança e da caridade. Participando assim do banquete do Senhor, desta festa eucarística, acheguemos a Jesus. E por isso meus lábios
Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Oremos. Fortificados por este alimento sagrado, nós os damos graças, ó Deus, e imploramos a vossa clemência. Fazei que perseverem na sinceridade do vosso amor aqueles que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, que assistiu essa Santa Missa, desejo paz e bem, sejais fortalecidos com a palavra, com a comunhão espiritual. Logo mais ao meio-dia, eu terei um casamento restrito, seguindo todos os protocolos de segurança, como manda os órgãos de saúde. E no domingo, o nosso próximo encontro, às 8 horas, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção Deus sobre vós permaneça por todo sempre. Amém. A todos um bom domingo, bom início de semana. Fiquemos em paz e que o Senhor e Nossa Senhora seja sempre a nossa força e segurança. Graças a Deus. Maternas, acalma nossa tempestade. Ensina que vale esperar, morrer e lutar por um mundo mais justo. Devolve-nos a confiança, horizonte perdido, a fé no irmão. De amor, a graça inveja o teu corpo cansado, mas vejo brilhando em teu rosto a esperança eterna que o Cristo nos traz. Ensina que a cruz é o caminho, depois do Calvário a ressurreição. Senhor.